Vai receber os amigos e não sabe o que fazer? Hoje eu vou ensinar para vocês uma receita super prática, atraente e que vai impressionar todos eles. Fica até o final do vídeo comigo. Cuscuz marroquino. Essa refeição por si só já é uma estrela, um prato principal, que a gente pode consumir ela no café da manhã ou no almoço de domingo, no horário do brunch, aquela refeição das 10 horas às 14 horas. A gente pode colocar os ingredientes que a gente precisar nela para dar um push nela, tanto como legumes e fazer um prato vegetariano, que é o que a gente vai fazer hoje aqui na receita, ou pode colocar uma carne seca desfiada, um frango desfiado, e aí a gente tem uma preparação com uma proteína animal que vai dar mais sustância nessa preparação. Uma preparação super leve também, que a gente pode consumir à noite e ficar com a barriga tranquila e dormir tranquilo, porque a digestão dela vai acontecer muito rápido, tá? O que constitui o nosso cuscuz marroquino, né? Essa receita do Oriente Médio. Esse grão é feito de uma moagem incompleta, então a gente vai ter parte de farinha de trigo, parte de semolina ou até mesmo parte de arroz nela. Vou mostrar para vocês como vai funcionar a nossa preparação. Primeiro passo, a gente vai utilizar nessa receita fundo de legumes. A gente já fez aqui no canal, então vocês vão entrar no vídeo, vão aprender porque eu já falei aqui, mas basicamente é um líquido que a gente acrescentou legumes nele para saborizar, infusionar o sabor. E aí a gente tem esse líquido todo saborizado, aromatizado, para a gente dar um sabor na nossa farinha de semolina do nosso cuscuz. Primeiro passo, a gente vai colocar o nosso fundo de legumes para poder aquecer em uma jarra. Então eu já coloquei aqui do lado, vou levantar a fervura. Assim que ele levantar, o que a gente vai fazer? Eu tenho aqui os nossos grãos, vou mostrar para vocês, eles são uns grãos mais finos do que aquele cuscuz tradicional nordestino. Então o que a gente precisa aqui é apenas fazer a hidratação. A gente vai colocar um líquido quente, a gente vai abafar, vai deixar fechado e aí a gente vai ter um tempo de hidratação de 8 a 10 minutos. A proporção aqui é sempre a mesma proporção de grãos para a mesma proporção de fundos, nesse caso o nosso fundo de legumes. Enquanto o nosso caldo vai aqui levantando fervura, eu já vou passar para uma bowl os nossos grãos. Vou esperar ele levantar e a gente já vai verter sobre os nossos grãos para poder dar uma hidratação. Nosso líquido já ferveu, então eu vou verter ele sobre os nossos grãos. O que a gente precisa é cobrir na mesma faixa etária. Cobrir, eu vou dar só uma verificada, dar uma mexida aqui para a gente ver, ó, a gente conseguiu cobrir os nossos grãos. Eu vou fazer o que agora? Eu vou abafar com uma panela, pode ser uma outra bowl. Então a gente vai deixar fechado para a gente permanecer o calor. E aqui ele vai ficar 8 a 10 minutos. Quando a gente abrir, ele já vai estar hidratado. Então eu vou reservar ali na parte de trás e a gente já vai para a parte dos nossos complementos para dar esse push no nosso cuscuz. O que a gente vai utilizar nessa receita? Cenoura, abobrinha verde, cebola roxa e limão, que a gente vai vir com um suco para dar um cítrico, o nosso limão siciliano. Primeiro passo aqui, a gente vai pegar a nossa cenoura, vamos retirar a lateral dela. A gente vai utilizar um descascador, então a gente puxa, ó, vai aqui na parte de cima, puxou no descascador. E aí a gente vai retirando essa casca. Aqui eu estou utilizando a mesma proporção de abobrinha verde e de cenoura. Aqui eu vou utilizar 1 unidade de cenoura, abobrinha verde, meia unidade. Nossa cenoura descascada, eu vou retirar a casca da nossa tábua. Vou partir ela ao meio. Ao meio novamente. A gente precisa de estabilidade na nossa tábua. Então a cenoura, ó, ela faz uma volta. A gente partiu pra gente virar ela, consegue estabilidade e assim a gente consegue o nosso corte. Nós vamos cortar em cubos medianos. Então aqui eu vou começar a filetar a nossa cenoura.
Agora, eu vou virar a nossa cebola. Errou! E vou fazer um corte preciso para a gente ter uma igualdade de tamanhos aqui, de todas as laterais, das 4 laterais dos nossos cubos. Então, ao meio novamente. Agora a gente vai juntar uma porção suficiente para a gente cortar. Se a gente tentar cortar tudo, nossa faca não vai fazer o movimento correto, de vai e vem sempre com o punho. Então eu vou cortar metade e cortar a outra metade. Assim vai ficar mais visível. E aí a gente vai passando a faca e a gente vai tendo esses cortes precisos. Foi, reservou. Puxa a outra metade. A gente vai reservar aqui na parte da frente da nossa tábua. Enquanto isso, a gente vai colocar uma frigideira antiaderente para ela começar a ganhar o calor aqui, para ela aquecer. Então, enquanto a gente vai cortando, a gente também vai fazendo a preparação. Então, vamos cortar agora a nossa cebola roxa. E vai ser necessário metade da cebola. A gente vai repetir um corte aqui que eu já fiz no canal, que é o famoso Brunoise. Então a gente vai ter estabilidade na cebola segurando ela assim. E a gente vai começar a filetar. Fazer essa inserção. 1, 2, 3. Agora a gente vem aqui, ó. Faz um corte. Sempre tentando ser o mesmo tamanho. Aqui vai dar metade de um dedo, mais ou menos. E vai fazendo esses filetes na cebola. Lembrando que a faca, ó, vou virar, ela não vai até o final. A gente não vai terminar o movimento. Então eu corto o suficiente para ela se manter aqui na parte de trás. Agora a gente só vem passando a faca, tirando esses cubos. Esses brunoises, 3 mm por 3 mm. Finalzinho a gente vira. Vou verificar como que está a nossa frigideira. Ela já ganhou temperatura, eu vou colocar um pouco de azeite para a gente poder estabilizar. E nessa preparação a gente vai utilizar muita manteiga. Então o azeite vem só para dar essa estabilidade, para a nossa manteiga não queimar, tá? Porque o ponto dela de queimura do azeite é diferente do ponto da manteiga. Então a gente precisa de óleo ou de azeite só para a gente ter uma estabilidade melhor no nosso preparo. Aqui eu já vou retirar um pouco da nossa manteiga, introduzir a nossa cebola roxa e a gente já corta o alho. A gente vem com um pouco de manteiga. Puxa a nossa cebola. Dá uma salteada, uma mexida na nossa frigideira. Enquanto isso, a gente vai precisar de um dente de alho. E a gente vai picar ele aqui, o que a gente chama de piquê, corte piquê, ou no Brasil conhecido como picadinho. Sempre de olho na nossa cebola. Dá uma leve mexida nela novamente. Já vou introduzir o nosso alho. Mexeu a frigideira. O primeiro ingrediente que a gente vai entrar é a nossa cenoura após esse preparo, tá? De temperos. A gente tem que lembrar que cenoura e abobrinha verde, eles têm texturas diferentes. Então a gente precisa conhecer o nosso ingrediente. A gente pega nele, aperta e a gente consegue ver que tem diferenças. A cenoura ela é mais rígida, a abobrinha ela tem mais líquido, então ela é mais mole, vamos dizer assim. Se a gente entrar no mesmo preparo, a nossa abobrinha verde ela vai amassar, vai virar uma pasta e a nossa cenoura vai continuar al dente. Então primeiro a gente vai colocar a nossa cenoura. Ó.
salteia novamente. Entrou a cenoura, a gente entra com um pouco de sal. Sal e um pouco de pimenta branca moída na hora. À medida que a nossa cenoura for puxando a nossa manteiga, a gente introduz mais um pouco de manteiga no nosso preparo, tá? Então a gente vai ter esse sabor de manteiga e a manteiga vai ajudar a dar uma caramelizada, o que vai acentuar o sabor dos nossos legumes. Então a gente vai continuar sempre de olho na nossa frigideira e agora a gente faz o corte da nossa abobrinha. Então a gente retira as laterais. Aqui a gente vai utilizar metade de uma abobrinha verde. Vou retirar a porção de abobrinha que a gente não vai utilizar, que a gente vai utilizar só metade. O ideal nessa preparação é que seja a abobrinha verde e não aquela italiana, que ela possui mais líquido, mais caldo. O miolo dela é menos firme. Aqui a gente tem o miolo que é um pouco mais mole referente à nossa casca da abobrinha verde, mas já na italiana a gente tem uma porção maior, cheia de líquido. E a gente quer deixar esses legumes al dente, então a gente precisa que seja a abobrinha verde. Agora eu já estou sentindo esse cheiro da frigideira aqui do nosso alho, da nossa caramelização da nossa cenoura. Vou continuar de olho nele, vou saltear, sempre de olho. E agora a gente vem picando a nossa abobrinha verde. Vamos filetar novamente, ó. Abaixa a faca, rente a tábua e você vem filetando, sem terminar o corte. Um filete, segundo filete. A gente vem filetando agora na parte de cima. Aqui vocês já conseguem ver como que a abobrinha é mais fácil. Então ela é mais mole do que a cenoura. Filetou todos os lados. A gente tem praticamente, vamos abrir aqui para ficar mais fácil, como se fosse um leque. Então a gente só vai finalizar os nossos cortes agora. Virou e a gente vem tirando esses cubos. Tentem permanecer o mesmo cubo da cenoura, para a gente ter uma estética final da preparação. Eu vou aumentar a temperatura da nossa frigideira, que agora eu vou introduzir um outro ingrediente, que é a abobrinha. Toda vez que a gente coloca um ingrediente na frigideira, ele tende a baixar a temperatura, principalmente se a gente cobrir toda a frigideira, que é o que vai acontecer aqui agora. Então vou dar mais uma salteada na nossa cenoura e vou entrar com a nossa abobrinha verde. Aqui vocês vão conseguir visualizar, ó, um corte mal feito. Por isso que é importante manter sempre os cortes. Aqui teve um corte que não foi finalizado. Então você não vai querer no final da sua preparação essa porção maior e uma porção como era para ter sido feita. Então eu vou retirar aqui para a gente permanecer todos os tamanhos no final da nossa preparação e ter essa estética mais bonita, que é o que a gente deseja. Aqui a gente acrescenta mais um pouco de manteiga, lembra? Tá puxando, acrescenta mais um pouco. Manteiga e vamos acrescentar também sal, já que a gente entrou a abobrinha. Mais um pouco de sal fino. E um pouco de pimenta branca moída. Acrescentei e salteei. Agora eu vou utilizar a castanha de baru, para a gente poder dar um push, uma elevação de sabor aqui na nossa preparação. Vocês podem utilizar castanha do Brasil, avelãs, castanha de caju. Todas elas vão dar um crocante na nossa preparação e ela vai ajudar a elevar o nosso cuscuz para uma intensidade maior no nosso paladar. Separar as nossas castanhas. Enquanto isso, a nossa frigideira sempre de olho, salteando. E a gente vai começar a picar uns cortes menores para a gente ter toda a castanha em toda a preparação. Então aqui o ideal é que não seja um corte rústico. Nossa castanha picada a gente já vai colocar na nossa frigideira. Puxou na faca, soltou. Puxou, soltou. A gente mexe novamente, vamos saltear. A gente vai vir agora com salsinha picada, a gente vai colocar na finalização.
Aqui bem picada, aquele corte piquê. Então a gente vai passando nela toda, vira e pica novamente. A gente vai acrescentar agora a nossa salsinha na frigideira e vai olhar o nosso cuscuz que estava hidratando. Então a gente foi fazendo 2 passos. Deixou o cuscuz lá atrás hidratando e foi para a nossa frigideira para a gente ganhar tempo. Mostrar que essa receita pode ser uma receita fácil e rápida. Então vamos colocar a nossa salsinha. A gente salteia novamente, que a gente tenha noção se a nossa manteiga está puxando ou se precisa de mais. Salteou. Vamos dar uma olhada no nosso cuscuz. Aqui eu consigo visualizar que ele já hidratou. Vocês vão precisar de ou um garfo ou uma pinça e a gente vai soltando ele. Então ele gruda na hidratação e a gente precisa que esses grãos fiquem soltos. Então a gente só vai passando e ele já vai soltando todos os grãos aqui na bowl. Então a gente faz essa soltura. Vou reservar aqui do lado. Nós vamos colocar agora um pouco de hortelã também. Então vou desgalhar os nossos hortelãs. Retirando só as folhas. Retirei as folhas, a gente vai picar o nosso hortelã. O mesmo corte, piquê, bem picadinho. Então a gente vai, ó. Nossa bola tá fazendo barulho aqui, vou passar ela para lateral. Agora a gente vai introduzir o nosso hortelã na nossa preparação. Introduziu o hortelã, vamos saltear. Agora a gente vai introduzir o nosso mix de tomates. Um tomate cereja e um tomate amarelo. O tomate amarelo ele tem menos doçura e ele é um pouco mais firme. Vamos colocar na nossa preparação. Consegue ouvir o barulho do tomate, ele dando essa leve tostada pela quantidade de água que ele tem. A gente dá uma salteada e a gente vê aqui nossos outros legumes bem caramelizados. A gente vem com sal novamente, entrou o ingrediente, coloca um pouco de sal para reajustar. A gente vai deixar aqui coisa de 30 segundos e já vem com a nossa farinha. Agora, na hora que a gente introduzir ela, a gente vai saber se precisa de um pouco mais de manteiga, um pouco mais de umidade. Então o cuscuz ele tem que ficar molhado, ele tem que ficar hidratado e ele tem que ter esse sabor da manteiga. Aqui, nossa frigideira já foi. Vou acrescentar. E aqui a gente vai soltando, ó, a parte que está presa, a gente vai deixando ele bem solto. A partir de agora eu vou utilizar uma espátula para a gente conseguir envolver todos os nossos ingredientes. A gente vai envolvendo, vamos colocar sal, a gente não tinha colocado sal na parte de hidratação. Então aqui eu vou fazendo os reajustes finais. Mais de sal, um pouco de pimenta branca moída. A gente vem com mais um pouco de manteiga. Lateral da panela. Vamos começar a envolver. Enquanto a nossa manteiga vai envolvendo, eu vou pegar o nosso limão siciliano, que é o último ingrediente que está faltando, e a gente vai colocar aqui o suco dele para poder dar mais um frescor nesse cuscuz. Nossa manteiga derretendo. Aqui a gente já baixa a temperatura da frigideira. Vamos pegar o nosso limão siciliano, uma peneira, vamos partir ele ao meio, meio suco vai ser suficiente, e a gente vai espremer aqui no nosso cuscuz.
Agora a gente vai experimentar o nosso cuscuz para ver se precisa de reajustes de tempero. Então vou pegar uma colher. Aqui vai precisar de mais um pouco de sal e um pouco mais de manteiga e nosso cuscuz vai estar finalizado. Então eu vou colocar um pouco de manteiga para poder dar essa hidratação. Nosso último reajuste de sal. Coloquei, vou mexer, vou colocar mais um pouco de sal. E aqui a gente já consegue sentir o cheiro do hortelã aromatizando, o cheiro do limão siciliano e o cheiro da salsa. Então a gente tem uma preparação super aromática. Vamos colocar mais um pouco de sal. Nosso último reajuste. Vou dar a última mexida e a gente vai passar o nosso cuscuz para as nossas bolas pra gente... Quieto. Eu vou dar uma última mexida e a gente vai passar o nosso cuscuz para as nossas bolas para a gente poder finalizar. Então aqui eu mexi só para incorporar o nosso sal. E aqui eu vou retirar direto da frigideira para a porção que a gente vai servir. Vou colocar aqui 2 porções individuais. E aqui a gente tem o nosso cuscuz marroquino, essa receita super leve, amanteigada, com frescor do hortelã, o cheirinho do limão siciliano, que você pode consumir no café da manhã, na hora do almoço ou no jantar. Coloca uma proteína aqui, você tem literalmente um prato principal. Aqui a gente fez um cuscuz estilo vegetariano, para provar para vocês que a comida também vegetariana ela é boa e ela tem um gosto maravilhoso. Isso daqui, por si só, já basta, é suficiente. Se inscreva no nosso canal, que eu vou ficar aqui com o meu cuscuz. Comenta aqui embaixo, eu quero que vocês reproduzam. Eu tô sentindo todos os aromas e o perfume que tem dessa preparação. Eu acho que dessa vez eu não vou aguentar, eu vou acabar dando uma colherada aqui no ao vivo mesmo, enquanto a gente tá gravando. Porque eu não vou resistir e vou deixar vocês passarem vontade, tá bom? E aqui a gente tem a nossa preparação de cuscuz marroquino, super aromática, super leve. Aquela refeição que faz uma digestão super... Vai!